Meus caros irmãos, muito bom dia. Bom dia! Tá frio lá fora. Aqui dentro é só calor. O nosso trabalho desenvolveremos de maneira a que não se torne excessivamente cansativo, embora percebamos que é impossível não se tornar cansativo alguma coisa que senta e escuta. Estarei desenvolvendo uma primeira fala entre 50 e 60 minutos. Faremos um break, um intervalo, para a gente levantar, se animar, tomar um cafezinho, voltarmos. E vamos fazendo assim os intervalos, depois teremos um intervalo maior para o almoço. Eu não sabia que os portugueses almoçavam. Soube sempre que espíritos superiores não tinham essas coisas. Mas me disseram que vai haver. Depois desse intervalo maior do almoço, então, teremos aqui mais duas atividades. Um primeiro momento em que pretendemos ir fechando o nosso tema. Depois fecharemos o tema e abriremos um momento culminante, um momento final para as perguntas dos senhores, caso existam, sobre os temas abordados por nós. E eu sugeriria que essas perguntas fossem feitas por escrito. Algumas pessoas têm timidez de falar de viva voz e outras, começando a falar, não sabem mais parar. E elas falam e não fazem a pergunta e tiram o tempo dos outros. De maneira que, para equilibrarmos isto, eu pediria que os meus irmãos escrevessem e passassem a coordenação dos trabalhos para que mais apresentassem no final. O tema que nos cabe trabalhar, sobre o qual nos cabe trabalhar neste dia, é a respeito do despertamento da consciência, do despertar da consciência do espírito. Naturalmente que estaremos trabalhando as bases, os fundamentos, até chegarmos na questão da consciência propriamente dita. E pretendemos, junto a vocês neste dia, desenvolvermos um estudo espírita. Vou me basear no Livro dos Espíritos. Todas as questões que vamos desenvolver estarão pautadas nas perguntas do Livro dos Espíritos e vamos ver se ao final do nosso encontro tenha ficado clara essa questão do despertar da consciência para nós. Dessa maneira, meus queridos irmãos, gostaria de iniciar dizendo do quanto é importante para nós os espíritas valorizarmos esse conteúdo que estamos recebendo do espiritismo nestes dias de nossas existências na Terra. Às vezes me angustio pessoalmente, me angustio muito, quando ouço os espíritos do bem falando do tempo que nós, os espíritas, temos jogado fora. Eles nos dizem o tempo todo que temos perdido muito tempo, porque estamos fazendo do espiritismo a mesma coisa que fizemos nas outras religiões por onde passamos. Apenas uma questão social. A gente vai ao centro espírita, a gente é médium no centro espírita, a gente funga bastante no centro espírita, a gente sacode bem a mão no centro espírita, dá paz, mas não se envolve com o espiritismo, não. É mais um adereço, um enfeite para a gente dizer que tem uma crença e que vai lá. Mas as nossas vidas, com as exceções louváveis, continuam do mesmíssimo jeito. Pessoas vaidosas, orgulhosas, prepotentes, cheias de si, preconceituosas. Cada qual sabe onde se enquadra nesse mare-magno de tormentos. Então é óbvio que isso implica dizer que ainda não tivemos a nossa consciência espírita devidamente despertada. Se estamos com uma doutrina que nos diz tantas verdades
e nos dá tanto incentivo ao crescimento, deixando-a de lado para dar vazão ao homem velho, com tudo que ele já não teria direito, é porque a nossa consciência de espíritas ainda está verde. Allan Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que para entendermos o Espiritismo se faz necessário não título acadêmico, mas se faz necessária a maturidade do senso moral. Essa maturidade do senso moral é esse acordamento da gente, é esse clique que a gente tem, esse insight que ocorre dentro de nós e que nos faz perceber que o tempo está passando muito rapidamente. E se eu olhar para a minha bagagem de coisas boas, e se eu olhar para a minha bagagem de crescimentos, e se eu olhar para aquilo que há 20 anos me atormentava, se ainda não me atormenta hoje, eu vou verificar que a gente andou muito pouco. Daí, o Espírito Emmanuel ter escrito pelas mãos de Chico Xavier no Brasil, faz muitos anos, um texto, uma mensagem na qual ele diz que o espírita que não sentiu se modificar em 3 anos de prática espírita, estagnou na encarnação, parou na encarnação. Quando eu ouço pessoas me dizendo, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu estou há 30 anos no centro, como se isso fosse uma grande virtude, isso é um libelo, isso é uma assinatura de culpa. Porque se a gente tem esse tempo todo e se encontra do mesmo jeito, então Emmanuel diz que a gente parou na encarnação. Porque nós estamos falando essas coisas todas e não mudamos em nada. É claro que há pessoas que vão mudando gradativamente. Elas percebem em si essas mudanças, mesmo que os outros não vejam, mas cada um que sabe de si vai percebendo que já está mudando. Isso é excelente. Mas quando nós estamos já atormentados com essa fala do Espírito Emmanuel, o Espírito André Luiz, também pelas mãos de Chico Xavier, disse-nos pior. Disse-nos o Espírito André Luiz que com uma semana de conhecimento do Evangelho à luz do Espiritismo, nós já teríamos material para toda uma vida de dignidade e de prática do bem. Às vezes, quando eu leio essas coisas, me angustio em pensar do tempo que se vai passando e a gente vai fazendo de conta que é espírita. E justifica. Eu sou muito imperfeito. Estou tentando ser espírita. Há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 25 anos, há 30 anos. Estou tentando ser espírita. Há 40 anos, há 45 anos. É complicado. Porque a vida na Terra não vai durar muito mais do que isto. E depois que chegarmos a uma certa idade no corpo físico, já não assimilaremos nada mais. Não que não queiramos. O cérebro já não aguenta. A atenção já não se fixa pelo próprio estado do envelhecimento da máquina. E aí começaremos a ruminar. Ah, se eu tivesse 20 anos. Ah, se eu pudesse voltar aos meus 30 anos. Tolices. Porque agora quem tem 20, quem tem 30 não está nem ligando para isto. Vamos deixar para lamentar mais tarde o tempo que passou. É por isso que o Espiritismo nos chama a esse desenvolvimento da consciência. E se nos chama ao desenvolvimento da consciência, parte do pressuposto de que já despertou em nós a consciência. Só pode se desenvolver alguma coisa que já brotou.
Daí então, as nossas falas deste dia irão girar em torno dessa nossa vida de espíritas. Não vamos discutir sexo dos anjos, não vamos tentar descobrir se há seres interplanetários, extraterrestres, porque essa é uma fuga nossa. Nunca trazemos as questões para a nossa vivência, estamos sempre jogando para o espaço. Existem seres extraterrestres? Existe disco voador? Que me importa? Importa-me a minha vida aqui e agora. E a gente está sempre fugindo disso, propositalmente ou inconscientemente. Estamos sempre fugindo de pensar na gente aqui e agora. E aí começamos a discutir teses, sexo dos anjos, como diziam os escolásticos, que não nos vai levar a lugar nenhum. Outros discutem, Allan Kardec era Chico Xavier, Allan Kardec já reencarnou. Que me importa isto para a minha vida? Ainda que fosse, ainda que tivesse, não me diz nada. E eu, com o Espiritismo? Esta deve ser a nossa preocupação. E eu com o Espiritismo. Por outro lado, visito no meu país e fora do meu país incontável número de cidades. E com isso conheço, como se diz no meio da juventude brasileira, trocentas pessoas. Conheço. E elas, a cada vez que me veem, elas me falam dos mesmos problemas. Elas reclamam-me das mesmíssimas coisas. Como se eu fosse ingênuo e admitisse que eu é que tivesse que resolver para elas aqueles problemas. Elas sabem que não. Os amigos dão a mão. Os amigos agem como sireneus. Ajudam um pouco a marcha. Mas cada qual tem que levar a sua cruz. O próprio Cristo nos diz: aquele que estiver cansado, oprimido, magoado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Só aliviaria. Não tiraria o pepino. Não nos tiraria a cruz. E há pessoas que passam a vida inteira reclamando da mesmíssima coisa, como se isso constituísse uma grande virtude. E como bom professor, que me considero ser para os meus alunos, eu verifico que essas pessoas, depois que a gente vira as costas, ela volta a vidinha dela do mesmo jeito e guarda a pergunta para quando eu voltar. A pergunta já está feita. O que você acha? Eu não acho. Nessas alturas só estou perdendo. Porque a pessoa faz aquela carinha de vítima, como se estivesse lutando no embate, e não está. Daí Allan Kardec haver nos dito que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Em 3 anos já dá para ver que ele está lutando. E aqueles que fazem esforços para dominar as suas más inclinações. É impossível que quem esteja fazendo esforços para dominar as suas más inclinações não veja resultados opimos, não muito distantes. O que acontece é que a gente joga para baixo do tapete e quando chega o irmão de novo, aí a gente puxa e faz a pergunta tão piedosamente, como se a gente tivesse uma luta imbatível, e não está. No livro dos Espíritos, os imortais disseram a Allan Kardec que nós poderíamos resolver graves problemas fazendo pequenos esforços. E o Espírito de Verdade culmina a resposta dizendo: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Não sou eu que estou dizendo. É quem nos olha de cima. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, o Espiritismo vai nos chamando a abrir os olhos
Porque a morte não diz quando virá. Ninguém suponha que a morte tenha compromisso com os velhos, com os doentes terminais. Há doentes terminais há meses, anos a fio, doente terminal, e já foi a família, já foram os netos, já foi todo mundo embora. Eles estão lá, fazendo as diálises, as hemodiálises, tratando com a quimioterapia. Um vizinho meu teve leucemia. Eu era menino e ouvia falar de leucemia, eu não sabia nem o que é. Eu fiquei rapaz, e aquele homem com leucemia, ele viveu 22 anos com leucemia, tratando da leucemia. Enterrou a mulher, 2 filhos, um neto, e ele com leucemia. Então a morte não tem nenhum compromisso com quem é doente grave, com quem é doente supostamente terminal, com quem é velho. Para que a gente morra, só existe uma condição: a de que a gente esteja vivo. Ou melhor, para usarmos as expressões da noite de ontem, para que a gente descongele, só uma coisa é necessária: que a gente esteja congelado. Daí a consciência do porquê estamos aqui, o que devemos fazer aqui, torna-se importantíssima para esse desiderato, para chegarmos a este ponto culminante das nossas vidas. Peço-lhe licença, então, para buscarem o Livro dos Espíritos a pergunta de número 607, item A. Na questão 607, me permitam lê-la, Kardec fala assim: disseste, e faz referência à questão 190. Disseste, depois vamos ver a questão 190 qual é, que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? A pergunta 190, Kardec deseja saber o seguinte: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Responde o espírito de verdade: o da infância na vida corporal. A inteligência então apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Aí ele retoma isso lá atrás. Retomamos a pergunta. Disseste que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Primeira encarnação, não é? Aí responde a espiritualidade: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Aí Kardec pergunta no item A da pergunta 607. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Respondem os espíritos. Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, como acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. A resposta é maior, nós vamos ver. Mas eu quero começar a tratar disto aqui. Nós estamos diante do Espiritismo tratando desses primeiros momentos da encarnação do ser humano na Terra. E dessa primeira encarnação como humanos. Por isto é que Kardec desejava saber
onde passava o espírito. Essa é a primeira etapa da encarnação, dessa primeira encarnação. De onde é que tudo isso provém? Quando nós ouvimos falar que fomos criados simples e ignorantes, de onde é que nasce isto? É que, desde a introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma análise sobre o termo alma e nos diz que, desde que nos entendamos, poderíamos usar alma em sentido lato, em sentido amplo. Poderíamos falar na alma da planta, na alma dos animais, na alma dos seres humanos. Apenas por efeito didático, ele vai chamar a alma das plantas e a alma dos animais de princípios inteligentes. Ele vai deixar para usar o termo alma apenas na humanização do ser. Então, nós vamos tratar aqui do princípio espiritual, e volta e meia vamos falar de alma da planta, alma do animal, mas todo mundo já sabendo que estaremos tratando, nesse caso, do princípio espiritual. E a alma propriamente dita, apenas a criatura humana. Desde que nós temos noção aqui na Terra, até onde a ciência formal nos levou, nós chegamos no reino animal, depois que o princípio espiritual atravessou os reinos anteriores da criação. O Livro dos Espíritos, na resposta à pergunta 540, diz a Allan Kardec que tudo se encadeia no universo, o que foi repetido aqui. Mas lá na resposta à pergunta 540, tudo se encadeia desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Quando estamos falando em átomo primitivo, para quem é estudioso, poderia imediatamente refletir sobre o átomo de hidrogênio, que é o primeiro átomo que aparece na tabela periódica de Dmitri Mendeleev, o russo que estabeleceu a tabela dos 92 elementos químicos e chamou a essa tabela de tabela periódica ou estequiogenética, para quem gosta de complicação. Mas a tabela periódica dos elementos começa do hidrogênio. Ora, o hidrogênio já tem, hidrogênio 1, tem um próton e um elétron. Tem um núcleo, que é um próton em torno do qual gira um elétron. Já é complicado, já não é matéria primitiva. Então, Mendeleev não ataca a questão da matéria primitiva. Ele já começa a identificar os elementos. A matéria primitiva, o átomo primitivo, terá que ser o átomo da matéria primitiva. A essa matéria primitiva, Allan Kardec chamou de fluido cósmico universal, ou simplesmente fluido universal. A matéria primitiva, que enche todo o cosmo, de onde tudo mais provém em termos materiais. Toda matéria que existe no cosmo advém dessa matéria básica, fluido universal ou fluido cósmico universal. Hoje em dia, nestes dias exatamente, os astrofísicos, os físicos estão à cata de entender uma descoberta cósmica bastante importante. Eles se deram conta de que existe no universo uma matéria que, de certo modo, oferece obstáculo ao movimento dos corpos celestes.
Os corpos celestes, com toda a velocidade com que se movimentam, já se movimentam de certa maneira freados por essa matéria que está sendo descoberta. Os astrofísicos e os físicos vão chamado essa matéria de energia escura. É como se nós puséssemos o Michael Phelps, o grande nadador das últimas Olimpíadas, para nadar numa piscina de mel de abelha. Para que ele fizesse os movimentos, ele teria que vencer a viscosidade do mel de abelha. Bem, imaginamos o que seria um nadador nadando numa piscina de mel de abelha. Nas devidas proporções, seria isso que acontece com os corpos siderais no meio dessa matéria escura, dessa energia escura que se encontra no cosmos espalhado. As características que os físicos e astrofísicos estão oferecendo, apresentando para essa matéria escura, oferecem-nos aos espíritas elementos bastante interessantes para que nós admitamos, seja essa energia escura, o nosso fluido universal, que Aristóteles havia chamado de substância ao seu tempo. Aristóteles, filósofo intuitivo, também se deu conta dessa matéria que preenche o cosmos e que todas as coisas estão mergulhadas dentro dela. Mas vejamos, a física e a astrofísica não estão provando o espiritismo, pelo amor de Deus. Essas ciências, através dos seus estudos, estão chegando a conclusões tais que nos permitem tirar proveito dessas conclusões para justificar algumas de nossas afirmações. As nossas afirmações são reveladas. As revelações da ciência são pesquisadas. Então, a ciência não está pesquisando para provar o espiritismo. A ciência está pesquisando para descobrir as origens do universo. E nós vamos pegando carona nessas conclusões. Que isso fique bem claro. Porque a espiritada tem mania de dizer que a ciência provou o espiritismo. É uma paranoia. A ciência tem que provar o espiritismo. E não tem. E não vai. Tão cedo. Nós temos que aprender a entender o espiritismo pelo espiritismo. E entender a ciência onde a ciência age. Mas queremos dizer que essas últimas descobertas científicas ensejam-nos possibilidade de fazer essa relação. Tudo que se há dito até agora sobre a matéria escura, sobre a energia escura, nos leva a ter uma satisfação interior, porque confirma a existência desse fluido cósmico universal, desse fluido universal. Então, todas as coisas materiais nascem desse fluido universal. Isso o Espiritismo nos diz. E se os Espíritos disseram a Kardec que tudo se encadeia no universo, desde o átomo primitivo, é o átomo da matéria primitiva. Átomo das suas origens de Demócrito, de Leucipo, na Velha Grécia, significava o indivisível, a menor parte da matéria. Hoje, com os progressos
da microfísica se sabe que o átomo não é indivisível. Desde Dmitri Mendeleev, quando já vimos um átomo com um próton e um elétron, já vimos que ele não é indivisível, ele tem um próton e tem um elétron. E que eu posso separar um do outro. E recentemente, então, que nós temos descoberto tantas subpartículas. Dentro do próprio átomo tem várias subpartículas. O átomo, esse nome, é mantido por uma questão de tradição científica. Mas já não é mais indivisível o nosso átomo. Dentro do núcleo atômico, já descobrimos, há muito tempo, prótons, nêutrons, mesons, etc. Dentro do núcleo. E agora que a gente pode quebrar esse núcleo e obter daí energia nuclear, eu posso separar prótons, eu posso bombardear o núcleo com prótons e colocar mais um próton dentro dele. Eu posso bombardear de tal maneira que entra um aqui e saem dois lá. E eu mudo esse elemento colocando mais próton no núcleo ou tirando do núcleo prótons. E aí o homem aprendeu a mudar a matéria. De chumbo, obter ouro, etc., mudando o número de elementos do núcleo. Mudando o número de elementos da órbita dos elétrons. Ora, o princípio espiritual começa então seus estágios no mundo material na matéria primitiva e vem se construindo. A experiência do princípio espiritual no átomo desenvolve no princípio inteligente o poder agregador. O núcleo atômico atrai os elétrons para si, as partículas para si. É um automatismo da matéria. Toda matéria atrai outra. Seja de tamanho maior, atrai de tamanho menor. Numa relação que Isaac Newton estabeleceu de forma muito interessante. Uma matéria atrai outra na razão das massas. Uma massa maior atrai uma massa menor. Mas na razão inversa, as distâncias. Quanto mais distante, menor o poder de atração, porque essa distância é elevada ao quadrado. Mas essa lei da gravidade é o que o princípio espiritual começa a trabalhar desde cedo, agregando em torno de si determinadas partículas. E a coisa avança e entramos no reino mineral, onde as partículas se aglomeram dentro de certas leis e nós vamos encontrando os corpos minerais. A água é um mineral, o ferro é um mineral, a areia é um mineral. E nós vamos achando os minérios de maneira geral. O princípio espiritual alcança no reino mineral o seu nível mais alto quando consegue cristalizar a matéria. As formas cristalográficas representam o nível mais alto a que chega o princípio espiritual, usando a linguagem espírita, no contato com a matéria. Quando o princípio consegue o auge, ele consegue cristalizar a matéria. E aí nós encontramos os cristais mais preciosos que o mundo conhece. As gemas, as formas artísticas, vistas ao microscópio, como são bonitas essas formas cristalizadas, que parecem flores inertes, trabalhadas pela natureza a partir de energias
impensadas que ocorrem neste planeta nosso. Mas o princípio espiritual vai avançando. E os estudiosos detectam a mudança de um reino para outro. A mudança do reino mineral para o reino seguinte, que é o reino vegetal, se dá para os biólogos de maneira muito interessante. Eles identificaram uma molécula que é grande. É uma molécula macroscópica, chamada de coacervado. Esses coacervados são moléculas inorgânicas que se desenvolvem, o que não é comum no reino inorgânico. Se eu tiver uma pedra dentro de casa, ela fica pedra ali, centenas de anos do mesmo tamanho. Ninguém tem sua pedra crescida dentro de casa. Eu comprei essa pedra pequenininha, agora ela faz a montanha enorme, era da minha avó. Não, ninguém tem isso. A pedrinha que eu tenho, a gente guarda na caixinha, fica a pedrinha lá para sempre. Mas os coacervados são moléculas inorgânicas que, ao receberem energia de fora, elas se desenvolvem. Então, os biólogos entenderam que ela já não é mais uma molécula tão somente inorgânica. Porque nada inorgânico cresce recebendo energia de fora. Eu poderia regar minha pedra todos os dias. Eu poderia colocar adubo debaixo da minha pedra todos os dias. Eu poderia... Ela vai ficar do mesmo jeitinho. Mas os coacervados não. Ao receber energia de fora, ele se desenvolve. Então, estaria nos coacervados a porta de mudança do reino mineral para o reino vegetal. Porque agora entramos no mundo orgânico. Para que uma molécula exista no mundo orgânico, ela recebe agora o carbono com oxigênio, com hidrogênio, estruturados de tal maneira que passamos a ter uma coisa viva. Ninguém diz cientificamente que o mineral é vivo. Claro que poderíamos discutir o conceito de vida à luz da filosofia, a gente não ia parar nunca mais. Mas a biologia não chama os minerais de seres vivos, são seres minerais. Só chamam seres vivos a partir do vegetal. Porque a partir do vegetal nós vemos o indivíduo crescer, mudar de fase, florescer, frutecer, envelhecer, morrer, brotar de novo. Tudo isso nós notamos no reino vegetal. Então, a porta de acesso de um reino mineral, do reino mineral para o vegetal, é esse coacervado. O princípio espiritual passando, agora falando como espírito, por esse coacervado, estagiando nesse coacervado e adquirindo nesse estágio, depois de ter aprendido a agregar, todo o reino mineral ensina o princípio espiritual a desenvolver o poder de agregação. Agora, um poder mais forte, o de preparar seu próprio alimento. Os vegetais elaboram seu próprio alimento. Nós plantamos alguma coisa no chão, é o próprio vegetal que lança raízes, que deita raízes no solo, retira o mineral que precisa do chão, o oxigênio do ar, a água. Tudo isso percorre o organismo vegetal e o vegetal cresce.
E nós dizemos assim, desenvolveu melhor porque a terra é fértil. É como se a gente dissesse que a criança se desenvolveu melhor fisicamente, que se alimentou melhor, comeu melhor. A outra ficou raquítica, porque tinha uma alimentação pobre. Aí o princípio espiritual avança no reino vegetal, desde o vegetal de uma única célula, unicelular, até os vegetais superiores. Chegamos a encontrar vegetais, como é o caso da Dionea, que tem uma sensibilidade. Pousa ali um inseto e a planta se fecha sobre o inseto, derrama um ácido sobre o inseto, desfaz o inseto e se nutre dele. São chamadas de plantas carnívoras. A pobrezinha. Ela não é carnívora, ela desenvolveu uma sensibilidade bioquímica. Ainda não é neurológica, mas são os pródromos do que será no futuro um sistema neurológico. Aquelas plantinhas que a gente às vezes conhece na beira da estrada e a gente bate nelas, dormideiras, e elas se fecham e elas se abrem. Aquelas que nós temos no jardim de casa às 11 horas, 11h30, a que horas eu não sei, né? Há momentos em que elas se fecham, as flores, há momentos em que elas se abrem, elas estão mostrando para nós uma certa sensibilidade à luz, uma fotossensibilidade. Outras ao tato. Se nós tocamos, elas se fecham. Quando a gente para de tocar, dali a pouco elas voltam ao seu normal. Tudo isso nós vamos achando no reino vegetal, que nos dá a franca ideia de que há alguma coisa viva ali, que se sensibilizou com a luz, com o toque que se lhe deu. Já percebemos que há algo vivo ali. O que a gente não notava na pedra. A gente não notava. Não estou dizendo que não havia. E aí, diz-nos a biologia que depois que o vegetal desenvolve suas peculiaridades e se torna um vegetal superior, a biologia não fala em princípio espiritual. Nós é que estamos falando aqui com o espiritismo. Então, biologicamente, depois de chegar o vegetal ao nível superior, temos animais, temos vegetais notáveis, como as sequoias, as oliveiras que duram 2.000 anos, 2.500 anos, as sequoias que duram milênios, crescem gigantescamente. Tudo isso tem um sentido nas experiências do princípio espiritual. Porque ele está desenvolvendo essa habilidade de tirar do solo, do ambiente, do environment, os elementos para a sua nutrição, para o seu desenvolvimento. Aí nós começamos a ver esse princípio espiritual que chegou ao máximo do reino vegetal mergulhar numa outra experiência. Os biólogos descobriram que há um meio termo entre o reino vegetal e o reino animal. E esse indivíduo entre os dois reinos é chamado de zoófito. Exatamente porque zoo é animal e fito é vegetal. Esse ser que serve de porta de um reino ao outro tem característica do reino vegetal, porque ainda continua elaborando o seu próprio alimento. Isso é do vegetal. Mas já tem do animal, porque se locomove. Já sai do lugar. O vegetal não sai do lugar. Onde a gente planta, ele fica. Ele deita ramagens, a ramagem se espalha, mas a raiz está no mesmo lugar. No animal, ele já sai do lugar. Ora, no reino vegetal, o princípio espiritual aprendeu a desenvolver tudo que nós chamamos hoje
de vegetativo. No nosso corpo humano, nós achamos tanta coisa que dizemos que funciona de forma vegetativa, de forma automática. Mas esse princípio espiritual que agora está estagiando no zoófito desenvolve uma outra peculiaridade da irritabilidade. Qualquer animal que a gente toca, ou ele corre, ou ele voa, ou ele se encolhe, ou ele se espicha, ou ele muda de cor, ou ele ataca, mas ele não fica parado de jeito nenhum. Alguma reação animal ele tem. Então, o zoófito era essa porta de passagem do reino vegetal para o reino animal. O princípio espiritual, que já adquiriu essas habilidades de elaborar seu próprio alimento e de se processar automaticamente, agora ganha irritabilidade, a motricidade. E nós começamos a ver os animais, desde os animais de uma única célula. Os protozoários são animais de uma única célula, como as amebas. E se desenvolvem por scissiparidade, elas se partem por clivagem automática, elementos químicos da sua intimidade, elementos eletroquímicos da sua intimidade, fazem-nas deslocar por impulsos elétricos. E quando se parte uma ameba, por exemplo, as duas partes têm as mesmas características, são iguaizinhas. E se partem em outras iguaizinhas. E se multipartem iguaizinhas. Então nós temos luxúrias de amebas, mares luxuriando de amebas, por exemplo. E aí depois dos protozoários, o reino animal avança para aqueles que nós chamamos de selenterados. Os selentérios, né? Como as algas, águas vivas. Os espongiários. Os ecnodermas, que tem esqueleto exterior. Ecnoderma tem a derma exterior. Os platelmintos, os vermes. Até chegarmos aos mamíferos, isso aí vai se desenvolvendo. Até chegarmos aos vertebrados, aos mamíferos. É uma escala enorme em que o princípio espiritual vai trabalhando em todos os campos do reino animal. Cada animal é superior ao outro, vai tendo coisas a mais que o outro, vai tendo coisas a mais que o outro, até chegarmos numa dessas vertentes do mamífero, de onde sai o bicho homem. E nesse animal humano, sim, nós somos chamados de animais racionais. Somos animais, somos dotados de ânima, de alma, de movimento. Então somos animais racionais. E por que nós somos racionais? Por que os outros não eram racionais? Porque os animais, como chamamos costumeiramente, eles pensam, os animais superiores, é claro. Mas eles pensam em pedaços. Eles não têm um pensamento contínuo. O animal, o cão, o gato, o cavalo pensam, mas pensam de formas estanques. Ele tem vontade de comer, ele pensa em procurar comida, então ele sai passando. O cão arranha o dono, e o dono já sabe que ele está com fome.
O cão que é acostumado a lidar com seres humanos, não o cão selvagem. O cão selvagem vai atrás da caça ou do que ele come. Mas os nossos cães domésticos nos arranham, eles já têm uma certa habilidade de nos chamar a atenção, mostrando que eles pensam. Eles pensam no descanso, na autoproteção, eles correm, eles se escondem, eles ficam olhando de longe.